Olá, você sabe o que todo empreendedor precisa saber sobre tráfego e vendas online? Seja bem-vindo ao podcast Escadas para o Sucesso. Aqui a gente fala realmente a verdade. Quero agradecer a presença de vocês aqui, agradecer a Deus, primeiramente a Deus, e em segundo lugar, a nossa primeira escada, Jesus Cristo, que só Ele nos leva a Deus. Então, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Então, vou fazer a apresentação do nosso convidado aqui, que eu tenho a honra de apresentar para vocês. Henry Kubota. Ele é especialista em tráfego pago e estratégia de vendas online. Já ajudou dezenas de negócios a crescerem através do marketing digital e é conhecido por traduzir temas complexos e soluções simples e aplicáveis para empreendedores de todos os níveis. Com uma abordagem direta, estratégica e orientada a resultados, ele vai compartilhar com a gente o que todo empreendedor precisa saber para vender mais, atrair os clientes certos e parar de desperdiçar dinheiro com anúncios que não funcionam. Seja muito bem-vindo, Henry, ao nosso podcast. É uma honra poder recebê-lo. Eu estou muito feliz de recebê-lo aqui e gostaria que você fizesse a sua apresentação pessoal aí. Obrigado, Aldo. Prazer é todo meu de estar aqui, contribuindo aí com o canal. Vi bastante valor nos conteúdos e nos convidados que você trouxe. Muito obrigado. Aumenta até a responsabilidade de estar aqui falando aí com os empreendedores. A ideia aqui é compartilhar um pouco da história, né? Sou empreendedor, tenho uma agência de marketing. O marketing é um assunto muito falado, né? Na internet está todo mundo falando um monte de coisa. Gente falando coisas boas, gente falando coisas não tão boas. E a gente tenta trazer uma mensagem realista do que o marketing pode trazer para os negócios, né? O marketing é bastante importante para todo tipo de negócio. E vamos bater um papo. Vamos ver aí as dúvidas, ver o que a gente pode contribuir. Vamos colaborar aí com o conteúdo que a gente conhece. Maravilha. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Que isso, nós aqui agradecemos aqui, estamos honrados com a sua presença, viu? A gente falou um pouquinho agora há pouco aqui dos valores, né? Que você tem a sua família, né? Tem 3 filhos e tal, e é empreendedor, né? Aqui no nosso Brasil, essa questão do empreendedor, ele tem que ser valorizado, ele tem que ser colocado no alto, porque na verdade é ele que leva o país nas costas, né? Então, ele que emprega, ele que faz muita coisa aqui nesse país abençoado por Deus, né? Nosso país é maravilhoso e nós temos que tomar conta dele. E eu tinha um ex-patrão aí, né? Chamado NACA, né? NACA, Instrumentação Industrial, né? Então, ele é conhecido como NACA. E ele sempre falava assim, olha, você quer viver melhor? Então faça a sua parte, esquece as outras coisas que estão acontecendo aí fora, você vê falar de muitas coisas, política, disso, daquilo, apesar que a gente tem que entender um pouquinho também, né? A gente pode ser leigo e deixar tudo para lá, mas ele falou assim, ó, quem realmente leva o país nas costas são os empreendedores. Aí a gente acha que quando estava só estagiário lá, a gente olhava por aquele lado e às vezes imagina, será que ele está falando, né, só porque ele é empreendedor, não sei o quê? Mas hoje a gente que está desse lado agora sabe aí que a importância disso, né, sustentar várias famílias, né, uma responsabilidade, alta responsabilidade. Na verdade, eu já enxergo você aqui como, né, você falou, responsabilidade é uma coisa e a verdade, né, que a gente tem aí. Então, eu gostaria, assim, de ser sua formação, né, o que você... Fica à vontade, a casa é sua. Me apresentar, né? Quem é esse cara que vai falar um monte de coisa aqui? Bom, eu sou formado em engenharia mecatrônica.
Certo. Tive um começo como todos, né? Comecei lá como engenheiro júnior, trabalhei uns 2, 3 anos. Eu não gostava muito da engenharia e eu gostava muito de esporte, né? Então eu fazia lá um esporte que chamava Corrida de Aventura, tinha que treinar muito, treinava bastante. Eu tinha muitos contatos com lojistas do esporte por ser atleta, então eu era consumidor, né? A gente estava sempre naquele networking. Tinha um patrocinador de roupas esportivas e em determinado momento eu não consegui mais ficar na engenharia e virei representante comercial de uma marca esportiva. Olha que legal. Na sequência, eu montei uma confecção de roupa esportiva também. Aí já começou a jornada empreendedora. Tive um e-commerce. Depois de um tempo, a vida de empreendedor não é tão fácil, né? Então eu tive... Não chega a ser uma decepção, mas não tive o sucesso que eu achei que teria como empreendedor. E eu tive um convite para retornar para a engenharia numa empresa de ar-condicionado, que era um amigo meu de faculdade. Voltei para a engenharia, aí eu estava mais na parte administrativa, aquela coisa meio operacional. Era uma vida CLT, né? Então aquela coisa de ter horário para entrar, horário para sair. Só que o sangue empreendedor, ele borbulha depois que você experimenta aquilo. E eu tinha uns negócios em paralelo. Então, como eu gostava muito do esporte, eu tinha um e-commerce de roupa esportiva que eu fui montando lá, que eu gostava de ficar fuçando essas coisas. Tivemos uma distribuidora de produtos esportivos também, então tinha que estudar o marketing para fazer essas coisas vender. Em determinado momento, o meu filho caçula nasceu, né? E aí, como é um trabalho extra, eu trabalhava muito de fim de semana, a gente meio que pausou esses negócios extras. Aí a empresa de engenharia começou a não ir tão bem, né? E aí eu era um grande passivo na empresa, como a empresa não lucrava. E eu comecei a reativar esses negócios novamente, tanto o e-commerce quanto os produtos da distribuidora, e comecei a estudar muito marketing digital. Certo. E é nessa época que você está vendo que a coisa não está indo muito bem, você começa a ativar seu networking, né? Aí você vai lá conversar com um amigo, conversar com o amigo do amigo. E nesses bate-papos eu começava a trocar uma ideia e falar assim, pô, que legal, você sabe disso, sei, né? Estou estudando marketing aqui assim, pô, estou com um problema assado. Por que você não faz um site? Por que você não faz isso? Dá para fazer uns anúncios assim, estou fazendo aqui no meu negócio. Aí, você não faz para mim? E aí foi quando eu falei assim, putz, eu vou montar uma agência de marketing. Vou trabalhar, ao invés de fazer o marketing para o meu negócio, eu vou fazer para os outros. Isso foi em 2018, 2019 e cá estamos até hoje, em 2025. Enfrentamos a pandemia. Para o digital, a pandemia... É até ruim falar que a pandemia foi algo bom, mas para o digital acelerou muito. Então, todos os negócios tiveram que migrar para o digital. A gente trabalhou que nem um louco durante a pandemia. E estamos aqui empreendendo, né? Nossa. O empreendedor, eu sempre falo que é o perfil da pessoa que gosta de problema. Porque o trabalho do empreendedor é resolver problema de outras pessoas. Então, a gente está sempre caçando problemas para resolver. E todo mundo é contra, né? Estava até comentando um pouco aqui antes de começar. Acho que o sistema todo é meio contra o empreendedorismo. Políticas econômicas, impostos, governo. Ninguém olha muito para o empreendedor. Como você mesmo diz, quem segura o Brasil são os empreendedores. Pois é. A maioria, né? As médias e pequenas empresas aí é que realmente fazem... tem as grandonas que têm... milhares de empregos, mas assim, quem sustenta mesmo são as pequenas, né? Porque nem todo mundo consegue trabalhar numa empresa grande, né? E quantas pessoas não se tornaram empreendedores por necessidade? Exatamente. Muitas por sonho, outras por vocação, mas muitas por necessidade. E o Brasil... O sistema, são várias mini críticas, mas o sistema educacional não ensina a pessoa a ser um empreendedor. Você aprende lá a ser a sua profissão, você aprende lá as matérias que tem que aprender. Agora está mudando um pouco, mas o empreendedor ele cai lá no mercado sem conhecimento do que precisa para tocar um negócio. E aí tem as estatísticas que não lembro de cabeça, são mas violentas, né? São depois de 5 anos, acho que 80% das empresas acabam fechando as portas. Então, os empreendedores precisam se unir e é o que estamos fazendo aqui. Exatamente. E tentando trazer mais gente, compartilhando conteúdo com mais pessoas. Exatamente. Então, falo aqui assim, que no nosso podcast a gente quer trazer aí a verdade, né? Sim. A verdade do que acontece no mundo dos empreendedores, porque
Tem muita gente vendendo algumas ideias que são mágicas, né? Por exemplo, marketing digital principalmente, ou influenciador, né? Aquele negócio todo. E, na verdade, o empreendedor, assim, tem que ter, a gente estava até falando também, tem que ter um certo porte, né? Para poder conseguir bancar o marketing digital, né? Sim. Isso aí é bem complexo, né? Porque realmente é uma engenharia, como a gente estava falando, É uma né? engenharia. Né? E... O pequeno empreendedor, ele sofre porque é tudo nas costas dele, né? Então, ele é financeiro, ele é comercial, ele faz atendimento, ele é o expert do produto dele, ele tem que fazer o marketing dele. Para ele crescer, ele precisa começar a delegar. Só que para ele delegar, ele tem que ter um certo porte para ter um fôlego financeiro para começar a delegar, e o marketing é um deles. Então, putz, como que o empreendedor vai fazer o marketing, vender, né? É aquela coisa de você cobrar o escanteio, sair correndo para a área, cabecear, fazer o gol, e de repente você vira o goleiro mesmo, né? E tentar fazer tudo. É complicado. Então, a ideia aqui é ajudar esse empreendedor a ter mais ferramentas, mais conhecimento para conseguir atravessar essa arrebentação, né? Que aí depois a coisa começa... Não é que fica mais fácil, né, Aldo? Mas essa primeira barreira é bem complicada mesmo. Então. E o que você diria assim, ó, para um empreendedor nascente, por exemplo, para não cometer aqueles erros, né, que a gente sabe aí, que gasta-se muita grana, e aí a pessoa, de repente, né, como foi o nosso caso, né, poxa, saí da empresa, né, peguei um pacote lá e apostei tudo no negócio, e aí quando você vai ver, a coisa é outra, né, a brincadeira não é fácil. E para que não cometa os mesmos erros que a gente acabou cometendo, né? Porque qual dica que você daria assim de início para esses empreendedores nascentes, né? O básico do básico, né? O que ele precisaria fazer para partir assim para um negócio? Primeiro, tem que ter um mínimo planejamento e tem que ter uma clareza assim, de, tipo, estou abrindo um negócio aqui. Que problema que eu resolvo? Que problema que eu sou bom para resolver? Né? Cada um tem uma característica, cada um resolve um tipo de problema. Entendendo qual é a sua solução, o seu problema, assim, quem são as pessoas que têm esse problema? Aí você mapeia quem é seu público-alvo, né? Na linguagem do marketing ou persona. Tem várias linhas que seguem. Entendendo quem é o seu público-alvo, né? As pessoas que podem adquirir o seu produto, onde elas estão, né? Eu vou começar a puxar mais por marketing já, Perfeito, né? Onde elas estão? Essa pessoa está mais procurando no Instagram, navegando no Instagram, ela está fazendo uma busca ativa lá no Google, ela vê site, ou não, eu tenho que ir atrás dela, né? Ou então tem que ter um ponto comercial. Entendendo mais ou menos o que você precisa, aí sim você começa a agir, né? O que tem muito é... A pessoa se joga e vai testando, e vai testando, e vai testando. Nessa de testar, e faz parte testar e errar, só que se você testa e erra muito, acaba teu fôlego. Teu fôlego financeiro e até o teu fôlego, seu ânimo, né? Sua disposição para estar lá, e de repente você desiste e acaba voltando a virar um CLT. Nada contra também, né? Claro. Mas acaba-se um sonho de empreendedor lá. Então, acho que principalmente ter um mínimo planejamento é fundamental para ter um sucesso. Né? Perfeito. Porque, como a gente falou, né, nem todo mundo tem condições, por exemplo, de contratar um marqueteiro, né, que a gente vê ali, puxa. E assim, houve uma época, Hugo, que eu participava de umas rodadas de negócios, né? Você já participou de alguma, não? Não. Rodadas de negócio é assim, o cara tinha uma matriz matemática lá, né? Vamos supor assim, 11 mesas com 11 pessoas. Né? E aí, em cada mesa, colocava-se um observador e colocava uma empresa âncora. Né? Então, essa matriz matemática fazia com que em uma tarde você falava ali com, né, mais 49 pessoas. Sim. Aproximadamente. Né? E realmente isso funcionava. E aí você tinha que fazer lá uma apresentação de 3 minutos da sua empresa. Né? E aí uma das coisas assim que eu percebo que as pessoas não conseguem contar dos seus diferenciais. Então, por exemplo, de todas as áreas que tinham lá, as pessoas vinham fazer a sua apresentação, mas falavam, tá, eu sou advogado, trabalhista, não sei o quê, eu sou dentista e tal, né? Um outro tipo de negócio que era comum a pessoa falar,
É o que eu mais lembrei isso daí. Advogado, né? Dentista e tal. E aí, o que acontece? Né? E as pessoas não conseguiam fazer. E aí eu comecei a perceber isso daí, né? Falei, puxa vida, né? Como é que você vai conseguir fazer um marketing se você não sabe quais são seus diferenciais, né? E aí, senão, se você às vezes vai montar um negócio, aí você fala, não, porque uma coisa é uma ideia. Sim. Né? Você tem uma ideia lá tal, e ela não... ela está longe de ser algo concreto. Algo né? concreto, sem o planejamento, Sim. né? Não vai conseguir, né? Então... Tem uma frase, uma ideia sem ação é só um sonho. Só um sonho, exatamente. Né? Ele tem uma ideia, ele está achando que aquilo lá tá, mas quando ele começa a colocar no papel, é que vai perceber o que é aquilo que ele está falando. Até enxergar a viabilidade daquilo. Se é viável ou não essa ideia que ele teve. Exatamente. Então, gente, tem que tomar bastante cuidado, né? Não confundir um sonho, uma ideia com um negócio. Né? Então, eu queria falar aqui, ó, o erro... Então, dentro da questão do marketing digital, qual é o erro mais comum que os pequenos empreendedores cometem ao investir em tráfego pago? Tem bastante erros, né, que o empreendedor comum pode cometer. Um deles talvez seja querer investir em todos os lugares. Eu vou investir no Google, vou investir no Instagram, vou pôr no TikTok. E ele mal tem tempo para olhar uma delas. Aí ele pulveriza tanto tempo quanto o investimento. E aí quando você pulveriza o seu esforço, você acaba ficando irrelevante em tudo. Né? Então talvez entender, fazer aquele mapeamento que a gente falou atrás, qual que é o melhor lugar para eu estar? Vamos escolher aqui o Instagram? Vamos. Então vamos colocar a força aqui no Instagram. Tem não é nenhuma rede social, mas é um canal que é muito, eu digo, negligenciado pelos negócios locais, que é o perfil no Google. A gente chama de Google Meu Negócio. Porque todo mundo fala assim, existe uma ideia meio errada, que marketing digital é rede social, é colocar a coisa no Instagram. Mas não, marketing digital é você aparecer para a pessoa certa, no canal certo. Então, muitas vezes você investir no seu perfil do Google, que é uma ferramenta gratuita, pode te trazer mais clientes para o seu negócio. Se você é um negócio local como restaurante, uma loja, negócio local que você recebe os clientes no seu negócio, uma clínica médica, um dentista. É até mais útil do que no Instagram. Então, às vezes, o erro é estar em todos os lugares. E isso também é muito causado porque a gente está no Instagram, a gente está nas redes sociais e vendo, cada hora tem um cara falando, não, você tem que estar aqui, não, você tem que estar aqui, você tem que estar aqui. E você não dá tempo daquela sua estratégia maturar. Então, eu fiz no Instagram um mês, não deu resultado, isso aqui não funciona para mim. Aí vai para o outro, e vai para o outro. E fica pulando, aí volta tudo e fica pulando. E aí passou 1, 2 anos fazendo um monte de coisa e ao mesmo tempo não fazendo nada. Então, eu acho que esse é um dos erros. E um segundo erro que acontece com empresas grandes, né, que a gente até atende também, é não conseguir mensurar o que acontece. Tipo, estou investindo lá 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, R$500, depende do valor. O quanto que isso daqui trouxe de retorno? Né? E aí não sabe direito, não consegue entender se a estratégia está boa ou não. E aí se investe um pouquinho, vai deixando lá um pouquinho, porque o pouquinho também não faz muita impacto no fluxo de caixa, mas também não escala. Então fica naquela. Então. Acho que são erros comuns. Eu vou até adiantar mais um. A pessoa faz anúncio. Beleza. Atingiu as pessoas entraram em contato. O atendimento é péssimo. Pois é. Aí não tem jeito. Você pagou super caro para uma pessoa te mandar uma mensagem pelo WhatsApp e você responde depois de 4 horas, responde no dia seguinte. A pessoa que está lá na internet, ela não tem paciência. Ela chamou você no Instagram, no direct, no WhatsApp, ligou e chamou outros 5. Se alguém respondeu primeiro, já saiu muito na frente. Então, assim, ter toda uma estratégia de marketing e não ter uma estratégia comercial por trás também é um grande erro. Então, porque é caro, né? A gente já falou, né? Caro. Que é caríssimo. E vai ficar cada vez mais caro. Vai ficar cada vez mais caro, porque agora, com esses adventos, né? Também aquelas questões que eu percebo assim, por exemplo, né? Você tem um marketing, né? Todas as profissões, todas as áreas aí estão sendo apoiadas agora pelas inteligências artificiais, né? E aí cada vez mais estamos, né, virando humanos com vários robôs do lado, né? E
o que você enxerga sobre isso aí que está acontecendo, né? Porque assim, muita gente acha que as tecnologias, a gente tem uma imensidão de tecnologias. Mas assim, peraí, qual que é a parte humana, né, que vai fazer a diferença? Então, se você não tiver o conhecimento técnico naquela determinada área, não adianta só o conhecimento técnico, mas você tem que ter a prática, né? Sim. Tem que ter a execução daquele a experiência daquilo. A experiência daquilo, né? Então, assim, a gente percebe aí muita gente fazendo um monte de vamos dizer assim, né? Colocando reels, fazendo as redes sociais e tal, e às vezes ele esquece até do negócio dele, né? Verdade. Essa é uma coisa que eu percebo bastante. É perda assim. de foco, né? É perder o foco. E aí, assim, como tem muita informação chegando na gente, é muito fácil a gente perder o foco. Exatamente. As redes sociais são perfeitas para treinar a gente para perder o foco. Para perder o foco. É para você esquecer da vida e ficar lá. Exatamente. Então, a gente tem que tomar cuidado. Essa parte das inteligências artificiais é um caminho sem volta, né? Assim, as empresas que não se adaptarem a essa nova realidade não tem como competir com as que estiverem utilizando. Mas é o que você falou, a inteligência artificial funciona se quem está operando ela tem um repertório para saber o que pedir, saber o que esperar dela. Então, não adianta só ter a inteligência artificial. Você tem que ter um conhecimento humano. Talvez isso no futuro mude, né? Porque as inteligências artificiais estão aprendendo com os nossos comportamentos, com o que a gente está alimentando lá. Mas é caminho sem volta. Precisamos nos atualizar. Não tem jeito. Então, até aquelas mesmas histórias. A gente que trabalha meio com automação, né? Por exemplo, a gente fala, a máquina vai substituir um homem, né? O robô vai substituir e tal. Mas até então, né? A inteligência que o Maioral criou lá vai ser difícil, né? Essa não. Essa é mais difícil. Quem começou lá com os contadores que a gente viu ali, né? Começou os zeros e uns ali, liga e desliga. Conversa de engenheiro nerd, né? Pois é. E falam assim, começaram ali, coisa mais simples, mas eles simplesmente multiplicaram aquilo, né? A lógica digital, etc. E agora chegaram nas inteligências. Sim. Então, penso eu, né? Que foi disso. Foi uma junção de várias outras coisas também. Lógico, não é tão simples assim. Não. Mas é uma coisa assim que eu acho que realmente eu também acredito aí que é um caminho sem volta. Esquece, né? Na verdade, as máquinas vieram para apoiar o ser humano e não para tomar o lugar dele, né? Uma das contas, as máquinas vêm para qualificar mais o que o ser humano está fazendo. Então, o ser humano não precisa ficar fazendo lá aquele trabalho tão braçal porque as máquinas estão fazendo. Então, em teoria, o ser humano tem que evoluir intelectualmente para fazer coisas mais intelectuais mesmo. Exatamente. Na minha cabeça é assim. Teve aquela época lá dos cortadores de cana, né? Que não, vai tirar o emprego e tal. Cara, mas aquele trabalho não é humano, pô. Pois é, exatamente. Não é para um humano estar fazendo aquilo. Exatamente. Carregando carga e tal, né? Colocando os animais. Para, né? A gente tem que dar uma evoluída aí. Até que você falou, Aldo, a gente falando da engenharia, das automações, o que a gente vê muito é que está na moda, né? Tudo automatizado, fazer automação disso, daquilo. Mas a automação sempre é feita em cima de um processo. Perfeito. E se não existe um processo bom, se você vai fazer automação, vai ser pior ainda. O tiro sai pela culatra. Porque se não está automatizado ainda e o processo é ruim, tem aquela interferência humana. Tipo, aqui, né, de uma consertadinha, de uma puxadinha para cá, uma ajustadinha para lá. Na hora da automação, não. A máquina vai fazer o que você mandou fazer. E se aquilo lá está ruim, só vai multiplicando lá a coisa. O erro, né? O prejuízo, né? Vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, a automação funciona. Mas antes tem que ter toda a revisão, né, de um humano lá para certificar que você vai fazer uma automação de uma coisa que realmente vai funcionar. Vai funcionar, porque senão você acaba matando gente, né? No caso da robótica lá certeza, e tudo, né? O cara coloca um comando errado lá e já era. E vai destruir todo o processo dele. Ou a planta dele lá vai cair no chão. Uma outra perguntinha aqui que o pessoal pediu aí, por exemplo, dá para começar a vender na internet com pouco dinheiro? Dá para começar. Pouco dinheiro, assim, o investimento, o valor do investimento é proporcionalmente em relação à quantidade de pessoas que vão ver o seu conteúdo. Então, você vai investir pouco, você vai vender pouco. O importante é que o retorno seja saudável, né? Então, sei lá, investi R$100, mas vendi 1.000. Putz, ROI de 10, né? Você multiplicou por 10. Para a maioria dos negócios, isso é muito bom. Talvez para alguns negócios não seja bom. Mas se for bom, aí você vai aumentando, né?
Também não adianta investir muito e não ter esse retorno suficiente. Então, a ideia justamente é começar a validar com um pequeno valor, né? Isso para pequenos negócios. E aí que eu falo, né? Daquele erro do empreendedor. É saber mensurar o retorno que isso teve. Porque se você consegue ver que aquilo te dá lucro, você vai escalando. E aí, não é uma matemática linda, que você vai escalando e vai ficar rico, milionário, né? Como você começa a escalar, esse ROI começa a cair. E aí você tem que ter as estratégias para continuar mantendo o ROI na escala. Então. Mas é possível. Né? Então, que a gente vê aqui, por exemplo, né, que no Brasil a gente tem aquela tendência de... culturalmente falando, né? Pô, vou montar um negócio hoje, daqui 6 meses eu já tô naquele negócio. Olha, estourei, vou arrebentar. Né? Mas aí não é sustentável. E a gente vê né? isso na internet, né? E vê isso na internet. Que você vê lá os influenciadores. Tá lá, comprou carro novo, aí aluga lá uma casa, tira foto na casona. E muitas coisas não são tão assim como eles mostram, parece, né? É muito palco e bastidor, né? Mostra muito palco e não vê todo o bastidor que aconteceu por trás. Assim. Exatamente. O que eu vejo muita coisa assim, né? Por exemplo, o cara... começou aquele negócio do trade, né? Day trade lá e tal. Pô, se o cara tem a fórmula do sucesso, por que ele não ganha o dinheiro, pô? Ele vai vender o curso. No fundo, ele ganha dinheiro com o curso, né? Exato, é bem isso. Então, aí ele multiplicou. Tudo bem, é uma estratégia, é um negócio, mas, pô, eu pelo menos penso assim, né? O meu cliente, ele vai estar satisfeito com o meu produto, né? Entendeu? A questão da verdade aí a gente tenta aperfeiçoar, a gente tem aquele processo lá de qualidade, tenta fazer, né, no caso das escadas lá, mas tem hora que a gente cai em umas ciladas ainda. Né? Ninguém sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo. E quem acha que sabe tudo acaba dando umas tropeçadas boas. Exatamente. Então tem que abaixar um pouquinho a bola, porque o negócio não é fácil não, né? Hugo, qual que é a diferença entre tráfego pago e impulsionar uma publicação no Instagram? Porque tem tem um estigma turbinar aí. lá. Exatamente, porque o cara tá fazendo aquilo e já tá achando que aquilo já é marketing, né? No final das contas, você ir lá no Instagram e apertar o botão turbinar, você tá fazendo tráfego pago também, né? Mas é a forma mais simples e com menos recursos, né? Eu não tenho certeza como que está isso, mas falavam que se você tem o iPhone, a Apple ainda te taxa em 20% sobre o valor que você patrocinou. Nossa. Isso aconteceu. Eu não sei se está acontecendo isso mesmo, mas é uma maneira, né? Aí volta a dizer, se você tem uma estratégia para aquilo, né, de impulsionar, o que você quer quando você aperta o turbinar? Eu quero, sei lá, vou apertar aqui, eu vou colocar R$10 por dia, espero que chegue aí 10 seguidores por dia, ao custo de R$1. Se você tem essa meta consciente disso, ok, né? Tudo bem. Mas se você quer ir para estratégias mais avançadas, aí você precisa ter toda a estrutura lá no Meta Ads, né? Criar um gerenciador de negócios, agora chama portfólio da empresa, criar uma conta de anúncios. Nessa conta de anúncios você tem muito mais recurso de segmentação, de controle, de tudo. Então assim, se você precisa de estratégias mais avançadas, você tem que fazer o que deve ter chamado de tráfego pago aí. Mas o impulsionar também não deixa de ser um tráfego pago. Você está fazendo um tráfego pago. Você está pagando para ter audiência visitando lá o teu perfil do Instagram, teu site, teu formulário. Porque você falou que você trabalha com performance, né? Isso. Então, o que acontece? Uma vez eu fiz aí uma estratégia dessa e tudo, e veio um monte, né? Um monte de gente e tal, mas aí pra gente não interessa, né? Por exemplo, a pessoa vem, quanto custa uma escada? Uhum. Né? Os curiosos. Então, veio um monte de curioso. Né? Então, por quê? Porque a gente não fez o trabalho que deveria ser feito, né? E aí, né, eu acho que os mecanismos de busca amam isso daí, né? Que você deposita um jogo, né? Você deposita aquela verba que você tem lá pesada lá e você acha que está tendo retorno. São as famosas métricas da vaidade, vaidade, né? Quantidade de seguidores, tenho tantos visitantes no meu site. Então. Mas tudo é um funil, né? Na hora que você coloca um anúncio no ar, vão ter as pessoas que clicam e vão para o seu site. Vão ter as pessoas que vão ver aquilo e vão embora, não vão fazer nada. Vão ter aquelas que fazem uma conversão no site, que pode ser clicar num botão para ir para o WhatsApp. Dessas pessoas que chegam, alguns são curiosos, a maioria são curiosos. Alguns são bons leads,
que vão gerar um orçamento e alguns vão fechar. Você tem que saber mapear todas as etapas desse funil. Tipo, daqui para cá, o que aconteceu? Essa conversão tá boa? E aí, com o tempo, você acaba tendo as conversões ideais em cada etapa do funil. E aí você consegue identificar gargalos. Então, você fala assim, tem bastante gente indo lá para o meu site, mas tem poucas pessoas clicando no botão que eu quero para chegar no meu WhatsApp. O conteúdo do seu site não está muito bom. Né? Por quê? Porque não está convencendo aquela pessoa que você é a solução ideal para ela. Então, muda lá o conteúdo do site. Ou então pode estar antes do problema. O seu tráfego pago pode estar trazendo muito curioso, né? Que não é o público ideal e aí não está gerando a conversão. Então, ter os curiosos faz parte. Né? Mas o importante é você conseguir entender o que está acontecendo em cada etapa. E lá no final do funil tem um faturamento que tem que ser condizente com o que você está investindo lá em cima. Então, e essa, gente, é a matemática, né, que muita gente acha que é só assim, aperta o botãozinho lá, coloca um valor, né? Porque quando... É aquela história, né? No reinado de céu, quem tem olho é rei, né? Então, no começo no começo dessa questão do marketing digital aí, o cara fazia lá né? Você pegava o boletinho lá, pagava o Google, nossa, estourava, né? Agora hoje Antes acabou. Da pandemia, né? Antes da pandemia. Antes da pandemia, você colocava um anúncio, mandava para qualquer site, ia dar retorno. Sempre deu, né? Agora não, agora todo mundo sabe que precisa estar no marketing digital. A quantidade de a pessoa chama de gestores de tráfego, né? Que são pessoas qualificadas a colocar um anúncio no ar e vender o seu serviço para os clientes, aumentou muito. E está caindo a barreira, né, de conseguir colocar um anúncio. Você mesmo, lá no botão turbinar, qualquer pessoa leiga, clica no botão turbinar, bota lá o anúncio para rodar. E mesmo que esse anúncio não tenha muita performance quanto a do outro, que é um especialista, é briga no leilão para aparecer. Então vai ficando mais caro. Tanto custo por clique, tem uma métrica que é o CPM, é custo por 1000 visualizações. Então, se tem mais gente querendo aparecer no feed do Instagram, vai ficar mais caro. Então, essa acessibilidade de todo mundo conseguir fazer anúncio vai deixando mais caro a parte de anúncio. E já não é aquela maravilha que era antes. Né? Bota anúncio no ar, tem retorno. Hoje em dia, rápido. Bota anúncio no ar. Se não tem site bom, perfil bom, conteúdo bom, atendimento bom, fica bem difícil conseguir o retorno. Então, agora virou mais uma engenharia mesmo de entender toda a jornada que o cliente faz até chegar no cartão de crédito lá ou na faturinha que a gente precisa. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre essa questão, as pessoas não... Você imagina assim, no meu caso, como empreendedor, eu vou lá, eu preciso fazer aí uma campanha, né? Aí, cara, tem uma verba lá, sei lá, R$1.500, Tá, né? Aí você tem que pagar, né, esses R$1.500, que na verdade é para você trabalhar isso, né? Mais ou menos assim, queria ter só uma noção, assim, né? Tudo bem que é igual ao meu trabalho, né? Pô, vou medir uma escada aqui, quanto vai custar, mas que escada, né? Qual material? De que nós estamos falando, né? Mas assim, em média, né, assim, para um pequeno empreendedor, você acha que dá para começar por quanto, assim, para já, sabe, ter um resultado? Quanto ele precisa investir lá no Google, no Instagram? Isso. Essa pergunta está muito relacionada ao quanto ele quer faturar. Tá. Né? Porque depende do que o cara vende, com R$1.000 ele consegue aparecer para um monte de gente. Mas se o cara está vendo, sei lá, se é um médico, por exemplo, que a cirurgia dele é 20 mil. Talvez os R$1.000 ele não consiga vender uma cirurgia. Ele precisa investir, sei lá, 2 mil para conseguir vender uma cirurgia de 20 mil. E talvez um ROI de 10 já seja muito bom para esse médico. Certo. Então, depende muito o que você quer ter de retorno. Né? Eu até falo que assim, você não pode pensar muito no investimento mínimo que você tem que fazer. Tá. Mas você tem que pensar assim, qual o máximo que eu posso pagar para vender, sei lá, a minha consulta? Qual o máximo que eu posso pagar para vender essa caneca aqui no meu e-commerce? Sei lá, eu vendo a caneca por R$30, se eu conseguir pagar um cliente, sei lá, R$5 é bom, né? Vai ter um ROI de 6. Pode ser que seja bom. Então, assim, o máximo que eu posso pagar para vender uma caneca é R$5. E aí você tem que ir atrás dessa meta. Certo. Entendi. Mas assim, eu sei que essa resposta não é que o empreendedor quer ouvir, mas é verdade. É verdade. É verdade. Então, né? Quanto que eu preciso investir? Putz, o que você quer ter de retorno?
Então. O que não existe, eu até estava conversando com um amigo de imobiliária. Eu fiz, não dá certo. Por quê? Quanto você investiu? Sei lá, pus R$500. Falei assim, você acha que você vai investir R$500 e vender um apartamento de 1 milhão? É bem difícil. Sendo que é concorrido para aí eu sempre falo assim, provável e possível. É possível? Cara, é possível que você põe um anúncio, o cara quer comprar naquele bairro, ele veja, pum, e vai e compra. Né? Mas é provável, cara, é muito difícil disso acontecer. É praticamente uma panfletagem, né, que ele está fazendo. É uma panfletagem digital, né, que é totalmente diferente. Né? É totalmente diferente. Então, e assim, por incrível que pareça, né, a gente lá nas escadas especiais, cara, vem muito lead pronto já para compra. Foi muito legal, assim, porque o cara já vem lá com um projetinho, passa pra gente, eu falo, opa, esse aqui tá no perfil. Tá no ponto. Já vem com a imagem lá e tal, esse aqui já foi trabalhado, ele já viu alguma coisa, né? Então, para chegar a esse ponto, né, quais seriam, assim, o que se precisa, né? Você já falou, obviamente, primeiro tem que ter um planejamento, né? Mas para chegar a esse ponto, por exemplo, organicamente falando, é possível isso? Entendeu? Leva muito tempo, né? Que também é uma pergunta, né? Uma coisa relativa, né? Dependendo do negócio. Tem uma estratégia para tráfego orgânico, que é o SEO. Né, que você otimiza o conteúdo do seu site e você cria muitos conteúdos dentro do seu domínio para você começar a ter relevância nas buscas do Google. Porque se você for pesquisar lá, escada helicoidal, não sei se é isso que você faz. Isso. Vão aparecer anúncios primeiro. Agora talvez até apareça, eu criei hoje um conteúdo sobre o AI Overview, que dependendo da busca, a própria inteligência artificial do Google já coloca uma respostinha no primeiro lugar lá. Né? E depois vão aparecer os orgânicos. E para você aparecer nessa primeira página dos orgânicos, você tem que ter feito muito conteúdo que respondam dúvidas do seu público. Certo. Então, qual a melhor escada para usar aqui? Dica para não sei o que lá, tipos de materiais de escada. Então, todas essas dúvidas que podem acontecer, por isso que existem blogs, porque é produção de conteúdo em massa, com consistência e com estratégia. Aí o domínio, lá, o seu www.escadas, começa a ganhar relevância e os conteúdos que você vai fazendo, as páginas que você vai criando também vão ganhando relevância. Certo. Isso eu nem vou falar médio, mas longo prazo isso pode acontecer e tem que investir, porque tem que investir em redator, em especialista no assunto. Não é só escrever qualquer coisa. Não é só escrever qualquer coisa. Tem que ter a intenção. O conteúdo tem que responder a uma dúvida que já existe. Então, você tem que pesquisar que tipo de buscas as pessoas fazem com tal palavra. Tudo tem uma estratégia. Legal. Mas para chegar o lead pronto, existe a jornada de consciência do cliente. Né? Então, tem pessoas que nem sabem que precisam de uma escada hoje. Né? Beleza, esse cara você pode pegar ali no Instagram. Né? Você bota um conteúdo lá falando, sabia que se você tiver uma escada assim, assim, assado, a sua casa fica mais bonita, ela valoriza mais. Aí o cara fala assim, putz, é verdade, nem estava sabendo. E tem aquele cara que está no fundo do funil lá, falando assim, eu já sei que escada eu preciso, eu já orcei, meu arquiteto já falou, ele já pesquisou, eu quero outras alternativas. Ele vai lá no Google, geralmente ele vai no Google. Então, geralmente, lá no Google estão as buscas mais valiosas que todo mundo quer. Só que é o lead mais caro. Né? Então, o lead que chega pronto para você, todo mundo quer ele. Né? Então, ele vai chegar bem mais caro. Se você pega lá no topo do funil, já é um lead mais barato, mas esse cara nem sabe que ele precisa de uma escada. Então, você tem que pegar e fazer ele entender, você tem que ir educando ele. E esse cara vai, em teoria, ele vai demorar mais para comprar. Ele não está com aquela necessidade imediata. Mas talvez ele entendendo o que você faz, entendendo o que ele precisa, entendendo que você tem uma solução legal para ele, daqui a alguns meses ele compre. Então, o ideal é ter as duas estratégias rodando juntas. Entendi. É por isso que eu até falei, é difícil o pequeno empreendedor ter acesso a tudo isso. Ele não tem como pagar tudo isso. Então, por isso que ele tem que tentar ser um pouco mais certeiro, escolher uma delas e tentar focar nelas. Eu percebi muito bem assim, que essa estratégia que você falou do Google Meu Negócio é uma coisa que realmente funciona muito bem, principalmente para os nascentes aí e tal, e é rápido de fazer, né? É rápido de fazer. Rápido e o custo não é tão alto, né? Não. Tem que ter uma dedicação. É a mesma coisa, tem que ter atendimento. No Google Meu Negócio é muito importante você ter avaliações positivas. Porque no marketing digital, o que vale é a autoridade que você passa no digital. Então, você pode ser um excelente profissional, eu posso ser um excelente profissional offline. Eu estou lá no Instagram, no Facebook, meu site é ruim. As pessoas que me acharam por lá não sabem que eu sou um ótimo profissional. Eles vão ter aquela impressão digital. E se essa impressão é ruim, você perdeu. Perdeu a visita, perdeu o clique, pagou por esse clique. O Google Meu Negócio é justamente para isso.
a gente usa o tempo todo, né? Tipo, eu recentemente estava em Curitiba. Vamos procurar um restaurante de massa. Aí você vai lá e procura no Google Maps. Aparecem as opções. Primeiro que já aparecem as que são melhores ranqueadas, a que tem mais avaliações, a que tem quase 5 estrelas. Né? Aí você se depara lá com uma que tem 4.9 estrelas, né? Com, sei lá, 500 comentários. E tem outro lá com 3.5 estrelas, com meia dúzia de comentários. Qual que você vai? É igual você passar na frente do restaurante e ver um lotado e outro vazio. Alguma coisa também. tem errado. Aí o trabalho do Google My Negócio é justamente esse. É preencher toda a ficha, deixar todas as informações. Se você colocar a categoria certa, então se você é pizzaria, deve ter a categoria pizzaria. Se você é restaurante japonês, coloca restaurante japonês. Se você é um dentista, coloca lá, clínica odontológica. Então, acertar, porque quando fazem as buscas, é tudo isso que o algoritmo leva em consideração. Tá. Na hora de preencher a descrição também, você coloca lá as palavras que você quer aparecer. Então, se você é um dentista, fala, faço ortodontia, coloco aparelho, faço limpeza de gengiva. Não sou da área, assim. Mas é mais ou menos isso, né? Para você começar a ranquear, ter as fotos, ter horário de funcionamento, ter tudo direitinho e ter avaliações. Então, meu paciente saiu satisfeito, o cliente saiu satisfeito, eu mando um link, faz ele escanear o QR Code, pede avaliação. Tem até um conteúdo meu rolando na internet que eu fui com a minha esposa, que está até aqui me assistindo. A gente foi para Santos tomar um café da manhã lá. E na hora de pagar a conta, a moça vem na sua mesa e fala assim, você pode avaliar a gente? QR Code junto com a conta. Olha só. Você escaneia e ela fica lá esperando, assim, tipo... E aí, já escaneou? Você vai avaliar mesmo? E funciona, porque a gente achou o estabelecimento no Google. Olha aí, tá vendo? Então, gente, tá vendo? Dicas valiosas para você conquistar os seus clientes, hein? Veja bem, pouco investimento, dicas valiosas aqui, entendeu? Hugo Kubota. Henry. Oi, desculpa, Henry. Eu tô... Não sei onde estou lendo esse Hugo aí, desculpa aí. Imagina. Ô, Maico, dá uma geral aí. Eu tô te chamando de Hugo, cara. O Henry, vamos lá. Se você tivesse que dar uma só dica para quem quer vender mais online, qual seria? Uma só? Uma coisa que você acha, uma ou duas, né? Você que vê. Uma dica só de marketing soa aqueles gurus. Tipo, faça isso que eu tenho a solução para o seu problema. Entendeu? Solução mágica, né? O marketing, ele não é tão simples e mágico assim. Tá, perfeito. Isso é importante. Mas, basicamente, o que você tem que ter é autoridade. Então, autoridade na internet. Então, a pessoa visitou seu perfil no Instagram, tem informações boas que vão convencer o visitante que você é a solução ideal para ele. Ou então a pessoa foi lá no seu site. Seu site está convencendo, né? Você está passando uma autoridade para mostrar que você é a melhor solução para ele. Né? Então, assim, posicionamento digital que vai te dar autoridade. Então, você tem que caprichar nisso, trabalhar nisso. Não adianta também você ter todo o site e o Instagram com um monte de autoridade e não ter ninguém chegando. Então, tem que ter um investimento lá em anúncio para fazer as pessoas chegarem lá. E bom atendimento. Porque depois que você mostrou a sua autoridade, as pessoas clicaram e foram lá, viram que você tem autoridade, entraram em contato com você, cara, você não pode perder essa oportunidade. Então, quem estiver atendendo o WhatsApp tem que estar treinado. Não existe mais aquele tirador de pedido, né? Tipo, opa, tudo bem, quero isso, né? Não, quem está atendendo o WhatsApp é um consultor. Essa pessoa tem que quebrar a objeção, tem que fazer atendimento, tem que tirar dúvida, tem que ensinar, tem que dar uma consultoria para mostrar que o meu produto, o meu serviço é bom para você por causa disso. Ou seja, né? A pessoa trilhou todo aquele processo, fez um investimento, você realmente fez um investimento grande. Aí você chega no final, você não coloca lá um profissional treinado, você perdeu tudo. Tá queimando dinheiro. Exatamente. Queimando dinheiro. A mesma coisa que você pegar no Google e colocar lá e tudo bem. E isso é muito mais comum. Isso é tão óbvio, mas é tão comum acontecer. Né? Então, né, a gente está aqui para tentar trazer assim alguma solução interessante. Então, se tiver acontecendo isso com a sua equipe, procura aqui o Henry, que ele vai resolver esse problema para você. O Henry, tem assim algum case de sucesso que você gostaria de contar para nós aqui? Case de sucesso? Eu tenho um case de sucesso em casa. Tá, perfeito, ótimo. Que é a minha esposa. Certo. A
A ROI é Personal Organizer. Aham. Então, é um serviço que é pouco conhecido. Né? Agora é mais. Eu acho que Estados Unidos é mais conhecido. O Brasil era pouco conhecido. Ela veio falar assim, um tempo atrás, né? Ela veio falar, vou fazer um curso de Personal Organizer. Porque era uma necessidade da nossa casa. Certo. Falei, beleza. Fez. Vou trabalhar organizando a casa dos outros. Daí você fala assim, né? Ok. Aí eu fui entender o negócio, porque eu tenho uma agência de marketing, vou fazer o negócio acontecer. Criamos lá um sitezinho simples, mostrando a tal da autoridade. Ela começou a criar conteúdos no Instagram, mostrando a transformação. E isso é muito importante, né? Você não vende um produto, você vende a transformação que esse seu produto vai proporcionar. Então ela começou a mostrar isso. A gente começou a fazer tráfego pago com R$20 por dia. E foi aparecendo cliente, outro cliente. E hoje ela é uma grande referência no mercado. Olha, isso que legal, hein? Está 4, 5 anos no mercado. Perfeito. Tem uma votação até em São Caetano dos melhores profissionais. Acho que segundo ano seguido que ela ganha. Nossa, tem muito bastante cliente, bastante recorrente. Então, é um case de que o marketing funciona. Eu tenho um case em casa com muito orgulho. Não, né? Então, eu também sou desse jeito. Falo assim, puxa, eu compro o que eu venderia, né? Então, por exemplo, se eu estou fazendo um trabalho aqui, poxa, se esse trabalho deu certo, fica muito fácil de você vender, Sim. porque você fez e deu certo para você. Com certeza. Né? E é o que a gente tenta fazer também lá na escada, mas com o seu auxílio, eu acredito que a gente vai dar uma melhorada. Com certeza. E faz assim, um outro case sou eu mesmo, porque vocês chegaram em mim. Perfeito. Pelos conteúdos que eu venho postando no Instagram. Certo. Não sei se foi organicamente ou foi por anúncio, porque eu faço anúncio para o meu Instagram também. Uhum. Vocês foram impactados, gostaram do conteúdo, achou que tinha conexão com o tema do podcast. Então. E estamos aqui falando. Então, foi pelo orgânico. Foi pelo orgânico. Pelo conteúdo orgânico que você tem lá, muito interessante. Que realmente você também fala a verdade, fala coisas que são relevantes, né? E realmente é isso aí, ó, a prova está aqui. Ó. E até uma das motivações de falar e se expor, porque tem dia que você não quer falar no Instagram, né? Você tá meio... Eu tenho agência, então tem toda aquela operação que ele pega para capar da agência, mas é isso, porque tem muita gente falando groselha e chega muito cliente querendo milagre, né? Por quê? Porque não, falaram isso, falaram aquilo, fazendo isso, aquilo lá. Aí passa um mês, tá insatisfeito, mas não é assim que funciona. E aí acho que tem um papel de educar o mercado, né? Assim, como profissional de marketing, um dos papéis é educar o mercado que o marketing é muito bom, o marketing é fundamental. O marketing deveria ser a segunda habilidade de qualquer empreendedor. Né? Legal. Mas se for bem feito, for feito com consistência e não ficar acreditando nas ladainhas que colocam aí na internet para ficar vendendo um monte de produtos. Então, porque acaba, né, o mal profissional... que às vezes vende, né, só leva o seu dinheiro embora, na verdade ele vai criando aquela cultura negativa, né? Vai sujando o mercado. Suja o mercado. Suja o mercado, cria aquele canibalismo, aquela coisa horrível, né? Exatamente. Que aí ninguém mais confia, trabalha com marketing, deixa eu passar ali pela... Já vira mais motivo de chacota, né? Exatamente, entendeu? E aí, né, e o trabalho realmente é sério, gente. A gente vê que o marketing, ele salva a empresa. Com certeza. Salva a empresa, ele traz previsibilidade também, né? Sim, a ideia é isso, previsão. Previsão. Por exemplo, tem uma previsão, essa questão do funil que você falou. Isso. Né? Por exemplo, a pessoa vem aqui, puxa vida, se eu fizer uma estratégia aí, você falou de um ROI de 10, por exemplo, sim, né? Puxa, eu preciso vender, 6 escadas por mês, né? Já tem uma meta. Já tem uma meta, exato. Já tem uma meta, né? E aí a gente faz o investimento e peraí, será que essa grana eu consigo pagar, né? Para poder fazer Porque pode ser que o primeiro mês, o segundo mês, você não tenha esse ROI. Assim, será que eu vou conseguir sustentar isso alguns meses até começar a ver a engrenagem começar a girar? Então... isso aí com tráfego pago é mais rápido, né? É mais rápido. O orgânico, ele... Né, você falou, o orgânico mais demorado. Demora mais e exige muito mais trabalho, né? É um bom investimento para longo prazo. Certo. E a gente precisa pensar no longo prazo. Assim. A gente está numa cultura que valoriza muito as coisas que acontecem rápido e esquece o que acontece no longo prazo. E as coisas incríveis acontecem no longo prazo. Né? As conquistas incríveis, as histórias de sucesso. Você vai ver... Eu gosto muito de assistir, ler biografias, porque justamente você vê o cara lá em cima, né,
sei lá, desde um artista, eu gosto muito de atletas, né? Você vai lá em cima, depois que você conhece toda a história, o que esse cara apanhou para chegar lá, e o tempo que ele demorou e quanto ele foi persistente. Né? E a gente vê com as redes sociais agora, a gente acha que não. Vou começar um negócio agora, daqui 6 meses estourei. Então, a gente vê um exemplo que fica bem concreto nisso, é o pessoal da música, né? Que aí o cara, você pensa que o cara fez uma musiquinha lá e tal, e de repente ele tá... Né? Mas aí quantos anos ali ele vem ali, quantas músicas... O que ele treinou. Né? Um negócio... não é brincadeira, não. Nossa, muito, muito interessante. E essa questão aí da previsão, dentro dessas questões aí de métricas, dessas habilidades... Por exemplo, o empreendedor, ele tá lá... O ideal dele seria o quê? Ele não pode estar pensando lá no marketing só, né? Ele tem que pensar em fazer o negócio dele crescer e se desenvolver. Sim. Né? E tem algum jeito assim de falar assim, puxa, com o marketing a gente consegue descobrir assim, por exemplo, qual seria o serviço ideal, qual seria o meu diferencial? Você faria esse tipo de coisa também? Identificar, por exemplo... no meu caso, eu quero sou um construtor de escadas, de encontrar o meu diferencial, que eu acho que isso daí muita gente procura, né? Um marqueteiro, muitas vezes, assim como você, e ele não sabe falar dos diferenciais dele. Você faz esse tipo de trabalho também? É até importante fazer, porque na hora de comunicar, você precisa mostrar os diferenciais para não ser só mais um, né? Até a gente falou rapidamente do branding. O branding é exatamente isso. É vender duas coisas iguais, uma com um preço muito mais alto do que o outro. Por quê? Porque a percepção de valor sobre essa marca é maior no mercado. Esse dia eu vi até um exemplo bem engraçado. Assim. Você pega um pedaço de papel. O que ele é? Ele é um pedaço de papel. Aí o Neymar assinou aquilo lá. O mesmo pedaço de papel. O que aconteceu? Isso é o branding do Neymar. Quanto que vale aquele papel sendo pelo Neymar agora? Entendi. Um é só um lixo que você pega, joga no lixo. Agora o Neymar assinou. Tem todo um branding por trás do Neymar. Quanto vale um papel autografado pelo Neymar? Então. É inestimável, né? Tem uns loucos aqui que vão pagar milhares de reais. Eu vi um vídeo, né, do Oscar Niemeyer. Aí disse que ele chegou num restaurante, né? Aí o cara do restaurante vai falar com ele, que ele almoçava lá de vez em quando. E aí chegou, nossa, Oscar Niemeyer e tal. Será que o que você acha que você poderia fazer nesse restaurante aqui, né? Pra valorizar esse restaurante. Aí ele pegou lá daquele jeitão dele, né? Aquele característico. Fez um negócio, uma linha lá, tal. Traçou uma linha assim, tal. Assinou embaixo, colocou a data. Pronto. Tá aí. É isso. Tinha o Aldo lá, das escadas especiais, assinando aquilo lá, o valor não seria tão... Não, o dono ia lá e ia pagar depois. Passa a tinta em cima aí. Né? Mas, brincadeiras à parte, né? Mas são coisas simples, mas muito sérias, né? Que é aquela questão, né? Entre uma Bic e uma Montblanc, né? Entre um Fusca e uma Ferrari, né? Os dois são ótimos veículos, mas, né? Qual que tem mais valor? Né? Exatamente. Muito, muito, muito legal. Mas o papel do profissional de marketing, voltando para a sua pergunta, é essa. É pegar o negócio, fazer toda a análise do negócio, entender quais são os diferenciais. E se não tem, é ajudar a criar alguns diferenciais para fazer essa comunicação. E não pode ser fake, né? Não pode falar assim, minha escada ela é a melhor do mundo e ela não ser. Então, o ideal é que... Porque a mentira tem perna curta. Né? Perna curta. Aí não adianta. O cara vai chegar lá e vai ver que você não tem o diferencial. Esse cara é um charlatão. Esse cara não sei o quê. Né? Muito interessante. Então, essa questão da verdade de novo, né? Que a transparência... todo esse trabalho, né? Todo esse trabalho que você falou, né? Da sua esposa, personal organizer, né? Imagina que você teve que praticamente aprender. Com certeza. Né? Estudou o negócio profundamente para poder apresentar as vantagens, né? Cada cliente novo que entra, eu tenho que entrar no universo dele. Então, porque não são... Existem agências que são nichadas. Então, agência que só atende dentista, agência que só atende clínica médica. Esses, eles são especialistas nisso. Certo. Mas eu gosto do modelo de ter outros negócios. Justamente porque a gente aprende sobre os outros negócios. Certo. Nossa, então, eu imagino assim você, cara.
Todo cliente novo lá tal, é uma maravilha para quem gosta, né? O empreendedor é empreendedorismo puro isso, né? É história, você aprende muito. Eu tenho esse perfil explorador, né? Hoje até um amigo meu tem negócios lá no Brás. Ele falou, você não quer vir aqui conhecer meu negócio? Seria muito mais fácil eu fazer uma call online, troco uma ideia com ele, mas eu tenho curiosidade de ir lá ver o negócio, ver a estrutura, ver como cresceu, como aconteceu, trocar histórias, experiências. Acho que tudo isso vai dando aquele repertório até para usar na inteligência artificial, tudo isso vai ajudando a você ter esse repertório. Porque você vê pessoalmente a coisa é incrível, é muito superior. Por exemplo, é igual eu vou atender um cliente lá, eu não consigo. O cara fala, não, mas me dá um orçamento. Cara, mas eu preciso ver, né? Vou lá no lugar, a gente faz uma visita. Aí tem os outros consultores aí, né? Que atendem lá. Então, cara, tira, né? Vai TBC. Tira a bunda da cadeira e vai lá. Entendeu? Você quer vender mesmo? Aí depois fica reclamando. Não tem venda. Cara, não tem venda porque você acha que... Tirador de pedido. Você tá achando que o cara vai chegar aqui e vai explicar para você o negócio dele? Não, você tem que ir lá e ver, porque às vezes, ao invés de você fazer uma venda de 10, você pode fazer uma de 100. E na hora que você pega na mão, olha no olho, é outra relação. Outra relação. A gente é antigo também, né? A nossa geração gosta disso. Essas gerações novas, tem uma galera que nem abre a câmera na call. Então. Você não vai abrir a câmera? Precisa? Não. Nossa, é incrível. É incrível. A gente tem que ter Você está se escondendo do quê, né? Quem não tem nada a se esconder, dá a cara a tapa lá. Exatamente. E tem a necessidade, né, de ver. Aí depois a entrega não fica aquele, mas poderia ser melhor e tal. Falar, engenheiro de obra pronta tem muito. Né? Tem que vir na hora que está construindo, na hora que a gente está fazendo, na hora que está projetando, né? Depois que o castelo já foi construído, aí você vai, é fácil, né? Poderia ter feito dessa forma ou da outra. Aí não vale, né? Aí não vale. Aí tá de sacanagem. Né? Mas você deu a ideia, você falou isso para mim que tinha essa necessidade, né? Quando a gente estava lá no projeto, você deu a atenção realmente que precisava, né? Aí tem o outro lado, você brifou direito o cliente. Exatamente. Você entendeu realmente, entrou no universo dele. A gente tem um negócio legal, que é um quadro, né? Que a gente pega assim aquele peixe, tem até um desenho, que é aquele dourado, bem dourado, é o beta, né? E a gente coloca ele dentro de um aquário, aquele aquarinho redondo aqui de um lado, e o outro... A gente tem uma pessoa lá olhando lá onde o beta vive, no habitat dele mesmo lá, né? E a gente coloca, olha, como que tem que ser o vendedor, né? Esse vendedor aqui, que está vendo o beta no aquário, ele não está vendo a realidade do beta. A realidade do beta, ela está lá, Está lá no habitat dele, lá. Você tem que ir lá entender como que ele se movimenta, como que ele faz e tal, senão você não vai... Se você não tiver, né? Aí entra naquelas questões... Você não sente, né? Você não sente o cara, né? Aí falava aquele autor lá, Dale Carnegie, né? Aquele livro Como Influenciar Pessoas. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? E num dos negócios, fala assim, tenha um interesse sincero na outra pessoa. Cara, se explorar isso daí de verdade, vai longe. Ele tá engraçado desse livro, que esse livro acho que é de 1800 e pouco, né? 1900, é muito antigo. Então, e é tão atual o conteúdo desse livro. Fala muito das relações humanas, né? Então, coisas que você não faz. Né? Eu acho que essa vai ser a grande habilidade do futuro. Porque com as inteligências artificiais todas, cara, um engenheiro, um médico eu acho que a IA vai ter resultados muito melhores do que os profissionais. Agora, essa coisa de conseguir se relacionar com as outras pessoas que está ficando muito... em haver, assim. Em haver, exatamente. Porque a gente tem que passar, né? De transações comerciais para relações de valor, né? Porque uma transação comercial, faz né? Passa o cartão aí, né? Simples assim, né? Assim. Não, o cartão aí e tal, se vira, faz o negócio. Agora, a outra parte desse entendimento e tal, do atendimento profundo, né? Imagina na profissão da sua esposa, né? Poxa, ela vai ter que entrar lá e conhecer como é a outra dona de casa, né, do lar, né, a mulher do lar que cuida, né,
que ela vai querer... Na verdade, para contratar a pessoa, é aquela pessoa que quer aquela casa muito bem organizada, e com a casa organizada ela vai viver muito melhor, né? Com certeza. Eu imagino que... Nossa, é um negócio fantástico. Então... Não, maravilha. E você quer deixar mais uma mensagem para nós aí? O que você diria para os empreendedores? Para os empreendedores. Qual seria a mensagem geral, assim, falando do marketing em geral e tal, do seu jeitão, né? Da forma da sua escada especial aí? Eu acho que a mensagem é muito a que eu falei há pouco. Valoriza o que vai acontecer no longo prazo. Maravilha. Eu acho que é muito subestimado o longo prazo e a gente está dando muita atenção do que pode acontecer no curto prazo e resultados consistentes eles acontecem no longo prazo. Então, assim, seja consistente, não espere milagres, né? Continue sendo otimista, continue estudando e se especializando, porque tudo está num ritmo muito acelerado. Então, se você acha que você chegou num lugar e está estável, eu não acredito mais em estabilidade. Porque se você está estável, alguém está te ultrapassando. Então, você sempre tem que estar tentando melhorar. É aquela coisa da melhoria contínua. Maravilha. Então, acho que é isso. E o empreendedor, ele precisa, voltando a falar, ele precisa estudar, ele precisa sempre estar se especializando, se adaptando às novas tecnologias. O empreendedor é solitário, né? Todos os problemas caem nele. Não tem muito recurso, então o ideal é que você se una a outros empreendedores, é algo que acho que você está plantando aqui com o podcast, porque quando a gente está junto, a gente consegue aguentar mais os desafios, a gente se ajuda. Exatamente. E a gente consegue crescer. E ambiente, então se você é um empreendedor, você está num ambiente que todo mundo é CLT, funcionário público, talvez você não se sinta tão motivado assim, então busque ambientes que tem outras pessoas empreendendo com os mesmos desafios, com as mesmas dificuldades, com as mesmas conquistas. Eu acho que isso faz diferença. Isso tanto fisicamente, né, quanto a gente está fazendo aqui, como quem você está seguindo nas redes sociais, qual conteúdo você está assistindo. Né? Tem canal no YouTube para tudo quanto é tipo de empreendedor. Então, assim, use o Instagram, use o YouTube a seu favor. Não deixe ali só uma distração, porque se você deixa, você vai passar horas lá, e a sua vida vai passar junto. Verdade. Eu acho que dicas de empreendedorismo, mas é mais a parte comportamental, assim. Perfeito. Maravilha. Estude, né? Porque a parte de hard skills você tem que estudar, você tem que ir atrás mesmo. Mas você desenvolver as habilidades comportamentais, que a gente chama de soft skills, faz muita diferença para sobreviver no você que eu diga. Do empreendedorismo. Como que é o nome daquela área que você faz aí, do esporte? Então, eu fazia corrida de aventura. Corrida de aventura. Hoje eu faço umas maratonas ainda, certo. Que é mais para manter um compromisso. Uhum. Maratonas tem que correr 42 km. Então, se você não treina, você não corre. E se eu não tenho um objetivo assim desafiador, é difícil você manter lá aquela consistência. Então... Fala, não, eu tenho que correr, tenho uma planilha para seguir. Então, é uma maneira de manter a disciplina. Certo. Maravilha. Isso aí. E o esporte te dá um outro ânimo, te dá uma energia maior. Então, cuida da saúde, que também é outra dica boa. Tá, perfeito. Eu que o diga nesse caso. Mas tá aí, cuidando, tá bem agora. Tô cuidando. Graças a Deus, tô muito bem. E os índices estão só melhorando lá. Show. O médico falou, melhorou, vou cortar tantos remédios aí. Falei, beleza, maravilha. A palavra pra gente agora é longevidade. Longevidade. Né? Tentar viver o máximo possível com a melhor qualidade de vida. Qualidade, E assim, voltando a falar, isso é longo prazo. Então, as ações que a gente está fazendo agora tem um reflexo curto, né? Tipo, fui treinar, me senti bem. Mas isso é pensando lá na frente, quando eu estiver lá mais velhinho. Querendo viajar, não conseguir colocar a mala no avião porque não tem músculo. Então. Querendo fazer uma caminhada lá com os netos e não aguentar. Então, o que você está fazendo hoje é pensando lá na frente. Vai ter aquele reflexo lá. Né? Maravilha. Então, gente, aqui recebemos aqui o Henry Kubota, né? Marketing digital, nosso tema de hoje. O que todo empreendedor precisa saber sobre tráfego e vendas online. Uma aula de estratégias, dicas, e você com certeza vai agregar muito valor no seu negócio ouvindo o nosso podcast. Né? Então, Henry, fala para mim, como que as pessoas vão te encontrar?
Onde eu tenho mais postado conteúdo é no Instagram, @henricobota. Acho que deve aparecer aí uma legendinha. Isso. Até se ficou alguma dúvida aqui do que você assistiu, manda direct lá. Eu não prometo que eu respondo rápido, mas uma hora eu vou responder. E muitas dúvidas que surgem lá acaba virando conteúdo, até para canal do YouTube. Como eu faço o tráfego pago para tal coisa? Aí vira uma aulinha lá, eu gosto de criar conteúdo. Eu estou indo um pouco para esse segmento da educação, então criando cursos online que ajudem os empreendedores a tocar o marketing sozinho, pelo menos para chegar num nível que ele consiga terceirizar para um profissional ou para uma agência. Certo. Tem canal no YouTube também, Henrico Bota, LinkedIn também tem. Henrico Bota só tem eu, então é meio difícil não achar. É uma forma de se diferenciar, pois né? É um branding já, né? Uma dica. É uma dica. Maravilha. O Instagram, Henrico Bota também. Isso, Henrico Bota também. Maravilha. É onde eu posto mais conteúdos. É o canal que está aberto lá. Essa parte que eu te falei do atendimento, então os directs chegam numa ferramenta de CRM que eu tenho, então eu recebo no computador, então eu consigo ir controlando, respondendo. Certo. Então manda lá, talvez demore um pouquinho, mas uma hora eu respondo. Maravilha. Gente, Henrico Bota, precisou aí do marketing digital, tráfego pago, estratégias de marketing para alavancar o seu negócio? Só chegar nele aí. Podcast Escadas para o Sucesso. Estamos aqui para auxiliar e trazer histórias relevantes para você que é empreendedor. Então, curta aí o nosso canal, né? Nos siga no Instagram, Escadas para o Sucesso Podcast, e se inscreva no YouTube, Escadas para o Sucesso Podcast. Então, agradeço a presença de vocês e até o próximo episódio. Um grande abraço e fiquem com Deus.